Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar os 7 piores erros de história contidos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o pior livro espírita de todos os tempos. Vamos direto ao ponto. Primeiro erro. Na página 17 do livro, nós encontramos um comentário sobre as cruzadas, um comentário esse feito pelo suposto espírito Relio, que seria um dos mensageiros de Jesus, o governador da Terra, mensageiro esse encarregado dos problemas sociológicos do planeta. Diz assim: sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Estão falando das cruzadas, né? Os cristãos invadiram lugares habitados por muçulmanos, saquearam e mataram, mas Elio prefere considerar a nobre intenção dos príncipes cristãos, nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Esses príncipes estavam interessados em mais do que velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Nessa época, a Europa passava por uma explosão populacional e havia uma grande pressão pela posse de terras que estavam ficando cada vez mais escassas. Dos filhos da nobreza, só os primogênitos, só os filhos mais velhos, herdavam as posses do pai. Os outros tinham poucas saídas, ou se dedicavam à igreja, ou tentavam enriquecer através do casamento com a filha de um nobre mais rico do que ele. Mas isso era cada vez mais raro de acontecer, já não tinha tantas noivas disponíveis. A aventura das cruzadas surgiu como uma esperança de conquistar riquezas. No século XI, o Islã era a religião mais poderosa do mundo. A Europa cristã ganhou muito com as cruzadas. Ganhou com autoridade para os reis, a autoridade dos reis foi fortalecida, o que acabou proporcionando mais tarde aquele processo de criação dos estados nacionais. Aumentou muito o comércio com o Oriente, ocasionando o enriquecimento das cidades italianas, que mais tarde se especializaram nas transações financeiras, o que acabou culminando com a criação do sistema bancário. Por outro lado, os milhares de mortos e a violência sem limites contra os muçulmanos foram fundamentais para a definitiva animosidade entre cristãos e muçulmanos, o que perdura até hoje. É um excesso de inocência tipicamente católica tratar as cruzadas como uma ação de príncipes heróis, que estavam dispostos a dar a sua vida para, velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Vamos ao segundo erro. Na página 20, Jesus, dizem que é Jesus. Jesus chama Portugal de a nação mais humilde da Europa e chama os portugueses de o povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. O Jesus do Chico rodou em história, só pode. Portugal não tinha nada de humilde na época do descobrimento. Certamente Chico não leu o clássico Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, que foi lançado apenas 5 anos antes do seu livro de que nós estamos tratando. É um livro que estava nas prateleiras das grandes livrarias nessa época. Chico devia ter lido. As grandes navegações demonstram claramente que Portugal não era uma nação humilde, pelo contrário. O próprio Cristóvão Colombo, quando se colocou a serviço da Espanha, ele só se colocou a serviço da Espanha porque Portugal não quis financiar o seu projeto. Mas Colombo procurou Portugal antes da Espanha. Isso quanto a ser a nação mais humilde da Europa, Quanto a ser o povo mais trabalhador, isso está longe de ser verdade. Poderia até se dizer o contrário,
Na época do descobrimento, já fazia quase um século que Portugal havia conquistado a sua primeira posse em solo africano. Nessa época, Portugal já tinha muitas posses em solo africano. Portugal foi o primeiro país europeu a chegar à África e o último a sair. E naquele período pré-descobrimento, antes do descobrimento, Portugal lucrava muito com a exploração na África e se utilizava já naquele tempo largamente do trabalho escravo. Então, quando os primeiros colonizadores chegaram ao Brasil, eles já tinham desaprendido de trabalhar. E isso acabou perdurando por muito tempo em nosso país e foi um dos fatores decisivos para a nossa formação social. Os portugueses não só não eram o povo mais trabalhador da Europa, como disse o Jesus burro do Chico, como na verdade eles tinham aversão ao trabalho, estavam muito mal acostumados. Terceiro erro. Na página 40, Ismael, o suposto líder espiritual do Brasil, que pelo jeito está de férias há décadas, Então Ismael, encarregado por Jesus pela evangelização do país, ele diz que a igreja, desviada dos seus grandes princípios, pela mais terrível de todas as fatalidades históricas, foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos estados. Obrigada? Obrigada por quem? A igreja não foi obrigada a nada. A igreja, como instituição humana, ela cresceu a tal ponto que ela passou a ditar as regras. A verdade é que a igreja sempre esteve aliada aos negócios de Estado, mas não porque foi obrigada, pobrezinha, mas porque os interesses dos homens que conduziam a igreja quiseram assim. Às vezes nós queremos diferenciar, muito separadamente, as pessoas e as instituições, mas não existe instituição isolada das pessoas que formam essa instituição. E o fato é que a Igreja Católica Apostólica Romana já nasceu como organismo mundano e perecível dos estados. No dia 27 de fevereiro de 380, o imperador Teodósio promulgou um decreto declarando o cristianismo como religião de Estado, e punindo o exercício de cultos pagãos. Todos sabem disso, isso é ensinado, acho que no início do ensino médio. E depois do fim do Império Romano, a noção de Estado entrou em forte declínio e o poder político da igreja aumentou cada vez mais. Então, na verdade, foi a igreja que se aproveitou daquele esvaziamento político que se formou a partir das relações de vassalagem, e assumiu o papel centralizador na vida política e na vida social da Europa. Chico Xavier era católico de origem, e acabou se dedicando ao espiritismo. Foi o espaço que ele encontrou. Na época em que ele escreveu o livro, esse livro que nós estamos tratando, ele ainda estava indeciso sobre que partido tomar. Não sabia se pendia para o lado da igreja ou contrariamente à igreja. Nesse livro, ele morde e assopra a igreja várias vezes. Talvez ele estivesse se referindo à igreja antes de ela se tornar religião oficial do Império Romano, aquilo que os espíritas muito romanticamente gostam de chamar de cristianismo primitivo. Acontece que nunca existiu um cristianismo primitivo, Poderíamos até falar, talvez com alguma boa vontade, em vários cristianismos primitivos, mas não em um. Nunca existiu essa unidade. Isso é uma romantização. Poucos anos depois da morte de Jesus, já se formaram diversas correntes de pensamento cristãs que se digladiavam umas com as outras, e ninguém se entendia. Nós vemos isso até no Novo Testamento. Pedro e Paulo já tinham grandes divergências. A Igreja Católica Apostólica Romana não é nada mais que a corrente vencedora, Dessas várias correntes que se digladiavam, uma venceu, a Igreja Católica. E ela soube eliminar os seus adversários. Quarto erro. Na página 42, Ismael faz referência aos jesuítas, que foram responsáveis pela catequização dos índios no Brasil. Ou seja,
foram responsáveis por forçar os índios a deixarem os seus costumes e se converterem a Jesus, do qual eles nunca tinham ouvido falar. Na página 42 nós vimos o seguinte: quase todos os espíritos santificados ali presentes se oferecem como voluntários da grande causa. Entre muitos descobriremos José de Anchieta e Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome, Leonardo Nunes e muitos outros que também foram dos chamados para esse conclave no mundo invisível. Você viu como ele se refere aos jesuítas? Espíritos santificados. Evidentemente, ele menciona Manuel da Nóbrega, que, segundo Chico, foi uma reencarnação de Emmanuel. Já vi ele dar uma explicação de que Manuel da Nóbrega assinaria como Manuel, né? Hermano Manuel, irmão Manuel, por isso Emmanuel. Pois essa suposta reencarnação de Emmanuel, né? Manuel da Nóbrega, foi um entusiasta da escravização dos índios e foi conivente com ciladas para capturar e matar índios que ele considerava muito diferentes dos portugueses, né? Muito diferentes dos cristãos. Nóbrega se horrorizava com os costumes sexuais dos índios, ficava cheio de pudores, né? E achava que eles deviam ser convertidos à força. Não tinha nada de santificado. Chico deve ter lido algumas cartas mais conhecidas, propagadas, né, em livros populares de história, né, cartas de Manuel da Nóbrega, e concluiu que ele era um líder forte, um líder combatente, mas bom, bem intencionado, né, um homem puro ali, como ele diz, um espírito santificado. E acabou forjando o seu Emmanuel, né, a partir dessa imagem. Hoje nós temos à disposição todas as cartas que restaram de Manuel da Nóbrega, né? Um total de 39 cartas que foram reunidas em livro, né? O livro se chama Obra Completa de Manuel da Nóbrega. Tem para vender ali se não me engano, no site da Amazon. Nós vemos que, de fato, no início da sua chegada ao Brasil, ele era favorável à liberdade dos índios. Com o tempo, passou a defender a escravidão. Em 1558, ele começa uma carta ao padre espanhol Miguel de Torres com essas palavras: primeiramente, o gentil deve se sujeitar. Gentil é uma maneira de chamar gente, né? Gente não pertencente à nossa classe, né? Os judeus chamavam os outros povos de gentios. Primeiramente, o gentil deve se sujeitar. Esse gentil é de qualidade que não se quer por bem, senão por temor e sujeição. Ele pede que o rei incentive os colonos a se embrenhar pelo interior dos sertões em busca de índios para a catequização. Como recompensa a quem fizesse isso, ele oferecia o trabalho compulsório desses mesmos índios, transformados em escravos legítimos, né? Espólios da guerra justa. Coisa, né? Quanta bondade! Espírito santificado é assim. Ele diz ainda: sujeitando-se o gentil, cessarão muitas maneiras de haver escravos, havidos e muitos escrúpulos, porque terão os homens escravos legítimos tomados em guerra justa. Ô Emmanuel, velho de guerra, né? Quem te viu e quem te vê. Vamos para o quinto erro. Na página 76, falando da independência do Brasil, Chico diz assim: um correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das cortes de Lisboa, e ali mesmo, nas margens do Ipiranga, quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência ou morte. Chico reconta a história da maneira como ele aprendeu nos livros escolares da época. Hoje nós sabemos que a maneira como os feitos da independência foram contados é pura fantasia, né? Uma romantização. A independência foi um processo político, é um processo que envolveu uma série de interesses, ou interesses, como dizia o Brizola, e não teve nada desse romantismo. Inclusive, foi esse fato que gerou a nossa primeira dívida externa, pois o Brasil teve que pagar uma grande indenização a Portugal.
Quando nós pensamos na independência, geralmente, a primeira imagem que vem à nossa mente é daquele famoso quadro de Pedro Américo, né? Dom Pedro I ali montado num belo cavalo, né? Todo garboso, bem vestido, com espada em punho. Nada disso aconteceu. Não houve nenhum grito de Ipiranga. Aliás, nem cavalos tinha, né? Essas viagens se faziam em lombo de mula. E não há também nenhuma evidência histórica de que Dom Pedro tenha gritado independência ou morte. Sexto erro. Na página 92, Chico fala sobre a Guerra dos Farrapos. Ele diz assim: em 1835 rebentava o movimento republicano do Rio Grande do Sul, chefiado por Bento Gonçalves, que se propunha organizar naquela província uma república separada do país. Está aí um tema que eu estudei muito, desde os 13 anos. E aqui nós temos mais uma demonstração de que o Chico está se baseando no que ele estudou nos livros escolares da sua época. A Revolução Farroupilha, também chamada Guerra dos Farrapos, não tinha a pretensão de organizar uma república separada do país. As suas motivações eram várias, né? Tinham várias reivindicações, mas todas elas reivindicações acessórias. É que nem hoje um sindicato quando vai propor uma greve, eles querem aumento, mas eles pedem um monte de coisa para poder negociar depois, né? A causa da guerra mesmo foi uma, e só uma: o valor do imposto sobre o charque. Esse foi o motivo da guerra. O Rio Grande do Sul produzia charque para abastecer o mercado interno, e ele pagava mais impostos do que o charque produzido no Uruguai, então se revoltaram. Tinham lá suas razões. A proclamação da República Rio-Grandense, que aconteceu um ano depois, isso se deu quando o seu principal líder, Bento Gonçalves da Silva, que aliás era monarquista ferrenho, mas nessa ocasião ele estava preso. O movimento começou apenas para pressionar o Império, mas não se cogitava a hipótese de separação em relação ao Império. A Revolução Farroupilha acabou se tornando uma lenda, né? Aqui no Rio Grande do Sul é cultuada, tem um verdadeiro culto, que é comemorada a Semana Farroupilha durante praticamente um mês. É uma semana, mas é comemorada por um mês, né? Com muito churrasco, muito trago, muita dança, muita música. Mas a proclamação da República Rio-Grandense foi tratada por décadas aqui no Sul como uma coisa a ser esquecida. Era uma vergonha. Ela só foi relembrada e idealizada a partir dos governos positivistas de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. Borges de Medeiros, ao todo, governou o Rio Grande do Sul por 28 anos, né? E eles seguiam o positivismo de Augusto Comte, o mesmo Augusto Comte que influenciou muito a obra de Kardec. O positivismo tinha como um de seus lemas: os vivos serão cada vez mais governados pelos mortos. Isso era um ideal que necessitava de heróis, né? Necessitava de exemplos a seguir. E como não tinha nenhum exemplo para seguir, inventaram um, né? Então criaram o mito dos heróis farrapos e do separatismo. Sétimo erro: Guerra do Paraguai. Nas páginas 97 e 98 nós vemos o seguinte: a realidade, entretanto, é que o Brasil retirou desse patrimônio de experiências os mais altos benefícios para a sua política externa e para a sua vida organizada, sem exigir um vintém dos proventos de suas vitórias. Sem exigir um vintém dos proventos de suas vitórias. A diplomacia brasileira encarou de mais perto o arbítrio inviolável dos países vizinhos e uma nova tradição de respeito consolidou-se na administração da terra do Cruzeiro. Nunca mais o Brasil praticou uma intervenção indevida, trazendo em testemunho da nossa afirmativa a primorosa organização da nacionalidade argentina, que apesar da inferioridade da sua posição territorial, comparada com a extensão do Brasil, queria que fizesse guerra com a Argentina, né? É hoje um dos países mais prósperos e um dos núcleos mais importantes da civilização americana em face do mundo. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado da história do Brasil. A guerra começou em 1864 e se arrastou até 1870,
contando com a participação da Argentina e do Uruguai ao lado do Brasil contra o Paraguai. Os historiadores não têm exatamente o mesmo posicionamento em relação a números, mas calculam que entre 50% e 75% da população masculina do Paraguai foi dizimada na guerra. E a verdade, se nós analisarmos hoje, é que o Paraguai nunca mais se recuperou. Então não há nenhum fundamento para afirmar, como fez o Chico, que o Brasil retirou desse patrimônio de experiências os mais altos benefícios para a sua política externa e para a sua vida organizada. O benefício que o Brasil teve foi a incorporação de pequenas áreas, pequenas mesmo, pelo menos proporcionalmente ao tamanho do Brasil, pequenas áreas que pertenciam ao território paraguaio, incorporou aos atuais estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. E a guerra foi extremamente dispendiosa. Assim que terminou a guerra, choveram pedidos de indenização por parte de senhores de escravos que haviam cedido seus escravos como voluntários. Praticamente todas as capitais têm uma rua chamada Voluntários da Pátria. Esses voluntários não eram exatamente voluntários, Grande parte deles eram escravos. E também choveram pedidos de indenização por parte das viúvas de combatentes, A nossa dívida externa com a Inglaterra aumentou muito. Milhares de brasileiros morreram, o imperador viu cair a sua popularidade política, além do surgimento de um novo problema político. A partir desse fato histórico, os militares ganharam força e voz, e o imperador enfrentou grandes dificuldades para atender às reivindicações do exército, que nós temos que lembrar, o próprio exército foi uma das forças a desencadear a proclamação da República e a consequente destituição do próprio imperador. Chico afirma que o Brasil não exigiu um vintém dos proventos de suas vitórias, o que também não é verdade. O Brasil exigiu, sim, indenização, e o que sobrou dessa dívida só foi perdoada por Getúlio Vargas em 1941, muito tempo depois. Esses são os principais erros, mas há outros, Além disso, há contradições grotescas, às vezes dentro de um mesmo parágrafo. Há erros doutrinários graves, se tomarmos a doutrina espírita de Kardec como parâmetro. E é um livro escrito num estilo beato, choroso, que se espremer o livro sai lágrima e ranho. Eu tenho uma série de 8 vídeos nesse canal em que eu abordo também esses outros aspectos. Para mim é evidente, sem a menor sombra de dúvida, que foi o próprio Chico, talvez com a colaboração de alguém da FEB, que escreveu esse livro. Esse livro teve como base a devoção do Chico, a imaginação fértil do Chico, rudimentos de doutrina espírita, porque nesse tempo Chico não conhecia muito da doutrina, deixa transparecer isso claramente na sua literatura, e o fruto da sua leitura de livros católicos e algum livro escolar de história. Mas a verdade é que o Chico era um leitor compulsivo, Todo mundo fala, mas Chico, se não fosse médium, era um gênio, Não, ele era um leitor compulsivo, lia muito. E foi aprimorando a sua escrita com o tempo, pelo menos em relação aos enredos, que se tornaram melhores. Os romances de Emmanuel já são bem interessantes, pelo menos nos enredos. A sua grande habilidade mesmo era com a poesia, e foi assim que ele começou com o livro Parnaso de Além-Túmulo. Agora, o pior de tudo é saber que esse livro é o principal livro da FEB, a diretriz das ações da FEB. Muita força e paz para você.